Esse vídeo de hoje aqui é bem específico e é um vídeo que eu vou fazer para pessoas, homens, que são barítonos e baixos, ou seja, é um som fantástico, tá? E esse vídeo aqui, então, é para esse tipo de voz. Vem comigo que eu vou te explicar alguns termos primeiro, algumas coisas primeiro, e depois a gente vai fazer o exercício. Então, se a sua voz não é extremamente grave, talvez esse vídeo não seja para você. Porém, se você quiser praticar com um exercício, com um vídeo, pode fazer, não tem problema nenhum, só respeite o seu limite, não é para sentir dor, nem nada disso, coisas básicas que você já sabe, tá? Então, se você quiser praticar e for soprano, você pode fazer, faz na sua oitava, ou de repente você está pesquisando umas notas mais graves, pode praticar. Se desafie porque é bom. Entra comigo nesse jogo aqui, porém esse vídeo é para baixos e barítonos. Vou falar coisas bem específicas aqui, baixos e barítonos, que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida, e você vai entender por que a maioria dos seus problemas de voz não é um problema seu, é simplesmente porque tem muito pouca gente que entende essas vozes super graves, do ponto de vista da fisiologia, do ponto de vista da acústica e dos desafios que a voz super grave tem. São vozes maravilhosas, são vozes bastante raras, especialmente os baixos e os baixos profundos, são vozes muito raras, e é o tipo de voz, se você é baixo profundo, se você é barítono grave, você sabe, é o tipo de voz que quando você fala, você parece que está causando um terremoto, um maremoto, que você está chacoalhando seu prédio, sua casa, sua cama. Eu tenho um amigo que é baixo profundo, Maurício, que falava que quando ele era já jovenzinho, assim, tipo, tinha acabado de fazer a muda de voz, a troca de voz, ele sentava no banco da escola e quando ele falava, o amiguinho do lado falava que o banco estava tremendo. Ou seja, para você ter uma ideia, para você que não é baixo, não é barítono, e não tem a sensação, não tem a clareza do que é uma voz grave, é uma voz realmente muito grave, tá bom? Que pela vibração sonora faz às vezes a gente até sentir o nosso corpo tremendo, ou um banco tremendo, ou enfim. Bom, vamos lá, meu povo. Primeira coisa de todas, como eu já disse, são vozes extremamente raras os baixos profundos. Os barítonos já são mais comuns e alguns baixos também, cada vez, quanto mais eu trabalho com voz, mais eu vejo que também são vozes que aparecem bastante, tá? O que é super comum, primeiro erro que acontece muito? Tenores sendo classificados como baixos ou como barítonos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes os tenores não conseguem alcançar os agudos. E aí você vai cantar num coro ou alguém faz uma avaliação da sua voz e fala, bom, já que você não tem agudos, significa que você não é tenor. Mas não é que você não tem agudos, é que de repente você não sabe acessá-los, tá? Então de repente eu vou fazer um exercício aqui que vai chegar num grave e você vai falar, nossa, nunca na minha vida que eu vou encostar nessa nota, parece grave demais. Duas notícias, uma é, se você treinar um pouco, você de repente até chega, tá? Mas você não vai ter aquela presença que uma voz de baixo ou uma voz de um barítono bem grave terá. Ok? Ainda assim, lembre que essas avaliações, esse nome que se dá barítono, baixo, enfim, são uma nomenclatura que serve muito para a música erudita, né? Porque vai te colocar num quadradinho ali. Na música popular, isso não interessa tanto para a gente, interessa mais para você saber um pouco das dificuldades e facilidades do seu instrumento para que você possa treinar, tá bom? Isso é o ponto principal. Outra coisa muito importante que você tem que saber, que eu falei para você que muitas das coisas que parece que não funcionam na sua voz não são culpa sua, é que os baixos e os barítonos graves e também os tenores, a depender do tipo de treinamento que você tem ou não tem, vão ter passagens, trocas vocais, pontes, né? Cada técnica vai chamar de um jeito, mais graves, tá? Não é que não tenham as passagens mais agudas, tá? Mas pelo entendimento das múltiplas passagens vocais, já se sabe, eu já tenho experimentado muito e visto com muita amostragem, ou seja, com muita gente, que aqui, ou seja, num Lá, que nem é tão agudo assim, já tem uma passagem que é muito difícil para os baixos e para os barítonos e para alguns tenores, por exemplo, a minha própria voz. Eu sempre tive muita dificuldade aqui. E algumas pessoas ainda vão ter uma dificuldade nesse Mi. São vozes tão graves que um Mi que é relativamente fácil para a maioria das vozes, graves e mais agudas, de repente algumas vozes têm uma dificuldade ali, porque ali também tem uma transição vocal. Lembrando que as transições vocais são troca no esquema muscular lá dentro da laringe, ou troca de uma sensação de ressonância, ou tudo junto misturado.
ok? Então é por isso que o nosso corpo acaba reagindo e não sabe o que fazer, e a voz acaba falhando, ou a gente força, ou trava, aperta a garganta, a voz não sai, e etc, né? São inúmeras pessoas que me procuram e falam assim, Wagner, não, ninguém entende minha voz é muito grave, as pessoas não sabem o que fazer com a minha voz, não tem um exercício que encaixe, parece que não desenvolve, e eu tenho experiência já com muitas vozes e quero te mostrar exercícios eficientes para que você treine, tá? Na primeira vez que você está vendo esse vídeo, essa explicação é válida, é claro, depois com mais treinos aqui você pode pular essa explicação e ir direto para a parte do exercício, e eu te recomendo fazer esse exercício todos os dias, tá? E vá notificando, colocando aqui nos comentários o que você vai percebendo, né? Tipo, dia 1, consegui isso, dia 2, aquilo, dia 3, melhorou isso, aquilo, outro, a depender das sugestões que eu vou te dando durante o exercício. O treino que eu quero que você faça primeiro é só para a gente dar uma aquecidinha nos graves, deixar o grave mais gostoso, mais soltinho. Então você vai fazer simplesmente V de Verônica, de Vespa, e a gente vai descendo cada vez mais e você vai fazer com cuidado. Provavelmente aí, para quem é muito, muito grave, nem vai chegar no seu limite, não se preocupe, não é esse o objetivo, tá? Eu quero te ensinar detalhes da sua voz que talvez você não tenha entendido, percebido ainda, ok? Show, então já começamos aqui no grave. Faz pra mim. Foi. Continua descendo. Vai. Continua. Vai você. Mais um. Ok? A gente fez de Si maior até Dó maior lá no grave. Agora eu vou fazer sempre de Dó maior até Dó maior, só para facilitar nosso esquema aqui. Faz para mim, em vez de V, faz para mim Z de zebra, por favor. Lembrando que não é para forçar, não é para apertar, é leve, tranquilo, sem grande esforço. Respira bem. Desce. Respira. 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 Vai você. Mais um. Beleza, então a gente foi de Dó até Dó, tá? Agora o próximo exercício é, quanto mais grave, mais feio, tá? Esse exercício é extremamente importante. Por quê? Diferente de quando a gente vai pro agudo, quando a gente vai pro agudo, a nossa tendência é da laringe, né? Que é onde as pregas vocais, as cordas vocais estão dentro da laringe. Então, à medida que a gente vai pro agudo, o nosso instinto meio errado vai pro agudo, a laringe sobe. E o contrário também. A gente vai pro grave, a laringe desce. Então, o que a gente tem que treinar é o oposto disso, para a gente deixar a laringe mais flexível, na verdade, tá? Então, nosso treinamento à medida que a gente sobe, a laringe desce, como treinamento. E à medida que a gente desce, a laringe sobe, porque isso vai ajudar a voz a se organizar. Depois isso fica mais relativo, tá? Mas agora eu quero que você faça dessa maneira. Então, quanto mais grave, mais o som vai ficar feio, e aí a laringe sobe mais, ok? Então, só deixa eu tomar um golinho de água aqui. Show! Então de Dó até Dó, vamos fazer um 2, 3, 4, 5 só para ficar fácil a nossa vida aqui. Então, I de índio, cada vez que a gente desce, mais grave, ok? Foi. Mais feio, mais assim... I, cada vez mais feio. I, cada vez mais. Tá, pra mim ia ser muito, muito grave, não consigo nem dominar muito bem. Vou fazer mais uma vez. Entendeu a lógica?
Quanto mais grave, mais feio, mais ardido, mais fanhoso, mais metálico, mais taquara rachada. Não é mais forte, é só essa posição pra gente organizar a nossa flexibilidade de laringe, pra gente também sentir a voz com uma ressonância um pouquinho mais alta, mais ou menos, tá? É um tipo de treinamento que vai te ajudar nisso também. Foi. E aqui normal. E agora vai ficando feio. Cada vez mais feio. Vai. Beleza. Faz sentido que você tá sentindo a sensação da voz um pouco mais aqui, ou um pouco mais no nariz, mais nasalzinha, ou seja, em vez de sentir tão aqui no grave, assim, tipo, ó, um super corpo gigante, a gente começa a sentir que parece que a voz, mesmo no extremo do grave, tem uma ressonância mais alta, né? O que é muito estranho na nomenclatura que a gente vê nos livros e o jeito que a gente aprende técnica vocal, porque as pessoas chamam o grave de voz de peito. Só que à medida que a gente vai treinando e com mais desenvolvida é uma voz tecnicamente, esses conceitos começam a ficar meio assim flexíveis. Porque o que a gente está fazendo? A gente está induzindo uma ressonância mais alta. E a ressonância mais alta dá uma sensação de voz de cabeça. Então parece assim, nossa, mas você tá falando para eu fazer lá no gravão com voz de cabeça? Não, tô querendo organizar sua voz, tá? Mesmo porque depois, com mais estudo também, mais prática, você vai entender que voz de peito e voz de cabeça é só um nome. Assim, é só para ajudar a gente a entender algumas coisas, mas quando a gente vai se aprofundando, você vai ver que o negócio de voz de cabeça e voz de peito é uma criação pedagógica e que precisa ser revista, inclusive. Porém, não vamos entrar nesse mérito aqui. O que me interessa é que você não sentiu agarrar aqui, que você sim sentiu a voz flutuando um pouquinho lá para cima. O que eu quero que você faça agora? Quero que você faça U com a mesma lógica, quanto mais grave, mais feio. E a gente vai adicionar uma coisinha que é com uma das mãos ou com as duas mãos, você vai fazer essa vibração aqui, bem na boca do estômago, sabe? Aqui assim, ó. Ou no umbigo também. Não precisa ser um lugar específico. Eu só preciso que você relaxe um pouco a barriga, porque você vai ver que talvez a sua barriga esteja muito rígida, para você fazer, à medida que você faz o exercício, você vai ver que a voz fica assim, oscilando, tá? É de propósito, é bom. Eu chamo de vibrato mecânico esse exercício. Ele tem vários benefícios. A gente discute ele um pouquinho depois. Treina pra mim. Mesmo exercício? Vamos nessa. Tá vendo? Fica um som meio ópera. Não importa, só faz. E aí, quanto mais grave, mais feio. Foi. Difícil por afinar aqui já. Lembra que no grave é bem feio? Continua você? Mais 3. Mais 2. Mais 1. Perfeito. Agora vamos ao exercício para as vozes graves, só que indo para os agudos, para eu te explicar alguns conceitos e para você entender por que é que você não consegue chegar em determinadas notas. Espera aí. Então vamos lá para esse exercício que vai ser um exercício bastante estranho para sua sensação, porque na verdade com os exercícios que a gente acabou de fazer, eu também quis que você sentisse que a ressonância fica um pouco mais alta. Lembra que eu já te expliquei. E também, à medida que a gente vai subindo
para as vozes especialmente graves, né, para as vozes super graves, a gente não tem muita clareza, falando a gente porque eu também tive esse problema, tá? De para onde é que a voz vai, qual que é a sensação que a voz tem a partir de certa nota. E veja, vai ser diferente do que você está acostumado ou acostumada para falar, que a sua voz grave tem uma certa sensação, quando você vai para o agudo parece que a sensação muda um pouco. O que a maioria das pessoas descreve é que a sensação parece que vem um pouco para cá ou dentro da boca e não tão lá no fundo, tá? Então as pessoas tendem a descrever: quando eu tô falando bem no grave e tal, parece que a minha voz é mais no fundo aqui, de alguma forma, mais embaixo, e à medida que eu vou pro agudo e depois quando eu consigo fazer, parece que ela fica mais em cima de alguma maneira. Então é isso que eu quero que você entenda e pratique junto comigo. De uma maneira fácil, depois vou adicionando pouco a pouco um pouco mais de dificuldade, tá? Exercício simples, só treinar comigo que você vai ver que o negócio funciona. Vamos nessa. Então faz pra mim, por favor. Ch, 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 tá? Não é chan de seguro chan, é ch, de Chucky. E aí vai ser assim. Ch, 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 ch. Tá? Veja que é meio impostadinho mesmo de propósito. Faz lá pra mim. Foi. Daqui pra cima, se você é baixo mesmo, talvez já fique desconfortável. Então deixa a voz passar pro falsete, se for necessário, ok? Tá permitido. É isso que eu quero. Mais dois. Veja que interessante. Para mim, mesmo a minha voz não sendo super, super grave, eu tenho a sensação de, antes da nota Lá, mais ou menos, às vezes Lá, às vezes Si bemol, parece que a voz ainda está mais profundo. Quando eu chego no Lá, parece que a voz se desloca um pouco para frente. Essa é a minha sensação. E com análises acústicas, isso faz um pouco de sentido, tá? Porém, o que eu quero que você perceba é que é diferente. Se você tentar fazer dessas notas para cima, com a mesma sensação que você faz dessas notas para baixo, você vai se lascar. Porque você só vai conseguir fazer com excesso de força, excesso de compressão, aí você vai aumentar a respiração, vai trabalhar seu apoio, tudo isso, só que de forma errada e equivocada. Primeiro você tem que entender como é que você gera essa nota, tanto no nível da prega vocal quanto no nível da ressonância, e depois, fazendo bem, a gente pode adicionar potência, pode adicionar um monte de coisa, aí fica mais fácil. Porém, o que eu quero que você entenda aqui, vem assim, e aí parece que gira para outro lugar. Faz de novo para mim e vê se faz sentido. Mais um. Mais uma vez. Já adiciona pra mim um chorandinho. Mesma ideia. Maravilha, esse depois você repete. Eu quero um exercício de reforço que vai ser aquele UU, vogal U pura, com a vibraçãozinha, só que agora indo pro agudo, tá? Então faz pra mim. E veja também se a sensação vai mudando à medida que você vai pro agudo, sem que aqui se aperte, ou trave, ou sofra. Mais um. Mais um. Sensacional. Fez diferença para você? Perceba a sua voz, veja se a sua voz está mais leve. Me diga se você entendeu alguns aspectos importantes da sua voz. Comenta aqui. Acabou por ser um vídeo longo aqui. Um vídeo mais completo sobre as vozes mais graves. E é claro, posso fazer mais vídeos caso você me peça. Então coloca aqui nos comentários, fala assim, eu quero mais vozes, mais vídeos sobre as vozes graves, sobre os baixos e os barítonos. Com todo o prazer eu faço
Eu adoro essas vozes, são vozes raríssimas e maravilhosas e que também merecem treinamentos aqui no canal Voz em Construção. Show de bola? Um beijo pra você. Lembra que eu vou colocar aqui, ó, algum vídeo também extra pra você curtir, pra você continuar estudando, e que na descrição do vídeo também tem acesso a meus cursos, a materiais extras, a indicação de outros vídeos do canal aqui e também o meu currículo, caso você tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha carreira de professor. Um beijo pra você. Lembra de sempre estar aqui no canal Voz em Construção. Esteja comigo aqui e vamos nessa. Beijo, tchau.